Olá para você que acompanha o portal Teresina Diário e também que escuta o podcast Papo Aberto. No programa de hoje, no episódio de hoje, vocês vão conferir um pouco, aprender, o que é a terapia comportamental dialética. E para falar um pouco sobre esse assunto, estamos recebendo a psicóloga Mariana Nascimento. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Mariana. Vamos lá. O que seria esse DBT? Bom, DBT é uma nomenclatura da língua inglesa, mas traduzindo para o português é terapia comportamental dialética, né? É uma terapia que é a melhor terapia para conduzir atendimentos que são graves, né? O que são atendimentos graves? Então, pessoas com riscos de suicídio, pessoas que se autolesionam e que há muito tempo precisa lidar com a depressão, né? A terapia comportamental dialética, ou DBT, como as pessoas preferem chamar, né? Para os íntimos a gente chama DBT, mais tranquilo, né? A gente percebe o quanto que ela foi necessária para esses tratamentos mais graves, porque para alguns profissionais, algumas terapias, é mais difícil conduzir, né, esses atendimentos que a gente considera que são graves, que pessoas que já tentaram suicídio e até mesmo transtorno de personalidade borderline. E como que funciona essa terapia? Bom, nós temos a terapia individual, né, que o paciente ele começa a fazer o atendimento com o psicólogo, mas também dentro dos modos de tratamento da terapia comportamental dialética, nós temos o treinamento em grupo. Então, o paciente ele inicia fazendo um atendimento individual com o psicólogo e ele é indicado também que ele faça o treino de habilidades em DBT, onde ele vai aprender aquelas habilidades que ao longo do tempo ele não conseguiu desenvolver, como a capacidade de se autorregular, né? Porque é muito difícil para o paciente que tem dificuldade, que sente demais. Vamos falar do paciente com transtorno de personalidade borderline. Sente demais. Então, é muito difícil para ele lidar com suas emoções. Então, no treino de habilidades, a gente conduz algumas estratégias para ele melhorar essa identificação das emoções, né? Ele também ele tem ali aquele manejo melhor de como se relacionar com as pessoas. Opa, caiu aqui. Ao vivo, né? Sempre acontece essas coisas. Então, ele também vai trabalhar em questões relacionadas a como se relacionar melhor. E, principalmente, a terapia comportamental dialética, ela vai ensinar estratégias de como lidar com situações de crise. Quando as coisas começam a ficar difíceis para essas pessoas e ela acaba tendo comportamentos que não são tão saudáveis, que vai trazer consequências muito negativas para ela. Aproveitando aí, que você falou um pouquinho sobre a terapia, acredito que é uma dúvida não só minha, mas também como dos ouvintes aí do nosso podcast, também para quem está assistindo aí no YouTube, o que ocorre basicamente nessas sessões durante essa terapia? Bom, inicialmente, esse paciente que procura a terapia, no geral, ele já traz indicativos de que em algum momento da vida ele tentou suicídio ou ele vai realizando autolesões ou tem comportamentos de risco. É uma terapia que é voltada para esse público. Então, no primeiro momento, nós vamos avaliar o risco de suicídio desse paciente. Então, nós vamos perceber se existe ainda esse risco. Na maioria dos casos, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que acabaram de sair de uma internação, tá? Vieram de uma internação hospitalar, ou que já num pequeno período, num curto prazo de tempo, já estão nessas situações de autolesão, né? Então, a gente vai avaliar o risco de suicídio inicialmente no atendimento, como é feito essas autolesões, né? Quais são esses comportamentos de risco. Porque é necessário a gente avaliar os comportamentos de risco, porque hoje em dia as pessoas entendem que apenas as autolesões são comportamentos de risco, mas se entende também quando as pessoas se colocam em situações de perigo. Então, é necessário que a gente faça essa avaliação. Depois, nós vamos entender também quais são esses comportamentos que podem atrapalhar na condução da terapia. O que eu falo sobre atrapalhar? Nós entendemos na terapia comportamental dialética que esse paciente esteja disposto à mudança, né, a mudar esses comportamentos de risco para ter comportamentos que são mais saudáveis, para desenvolver comportamentos mais saudáveis.
Nós entendemos que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, no entanto, em algumas situações, elas desenvolveram comportamentos que causam muito mais consequências negativas para ela e para as pessoas que estão ao redor, que geram muito mais sofrimento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos avaliar, né, na terapia, quais são essas situações de risco que o paciente está passando no momento. Depois de um tempo da terapia, isso leva mais ou menos uns 6 meses a 1 ano. E inicialmente, a gente vai precisar fazer a vinculação com esse paciente, porque não é fácil. Existem muitos mitos em relação, assim, às pessoas que fazem esse tipo de comportamento estão chamando atenção, é para manipular. Então, essas pessoas, elas chegam se sentindo muito culpadas, né? Então, o que elas já esperam? Que aquelas pessoas que estão fazendo atendimento, os profissionais que estão fazendo atendimento, estão julgando. O que eu escuto muito, Thiago, quando eu atendo pacientes que vieram de uma internação? É a dificuldade dos profissionais que estão fazendo o acolhimento inicial desse paciente de compreender que ele está passando por um sofrimento. Então, ele já chegou e disse: Mariana, eu fui muito mal atendida, as pessoas no hospital disseram que eu estava fazendo ali para chamar atenção, né? E não é uma dificuldade que alguém tem de lidar com o seu próprio sofrimento, né? E aí nós vamos fazendo esse acolhimento inicial e entender que validar principalmente aquilo que ela está sentindo não é irreal, né? Não é algo que é fora do comum, apesar de que existem formas melhores de lidar com esse sofrimento, né? E aí depois a gente vai entrando mais nessas questões de questões relacionadas à convivência familiar, né? Trabalhando muito essas relações interpessoais, fazendo também essa condução de um tratamento mais adequado para lidar com esses traumas que, no terceiro estágio, desses traumas que essas pessoas passaram, porque na maioria dos casos, essas pessoas já passaram traumas relacionados a abuso sexual, né, de alguma forma, de abusos emocionais graves, né, na maioria das vezes, de uma negligência em relação a cuidado. E aí nós vamos cuidar nesse terceiro momento dessas situações, né? E aí nós acreditamos também na terapia comportamental dialética, e a gente vê isso já no último momento, no último estágio, esse cuidado em relação à espiritualidade, independente de religião, né? Porque as pessoas precisam também terem em que acreditar, e a gente vê que ajuda bastante na condição da melhora dessas pessoas. Mas não é algo obrigatório, né? É algo que a gente vem estudando como lidar com esses pontos nesse quarto estágio. Nós vamos fazendo essa condução, e não é fácil, eu tô falando aqui, né? E não é nada fácil. Muitas vezes a gente precisa entrar em contato com a família, né? De estar fazendo o acolhimento com essa família. E dentro do tratamento também, da terapia comportamental dialética, nós temos um grupo que é voltado apenas para os familiares, que é o Family Connect, ou Conexões Familiares, que nós indicamos para que os familiares e os esposos entrem no grupo para fazer esse acolhimento, porque as pessoas que convivem com alguém que tem alta desregulação emocional vivem pisando em ovos, porque não sabem em que momento algo pode acontecer. Inclusive, pessoal, vocês estão acompanhando a gente, já tem até um episódio, já havíamos programado para falar um pouquinho sobre essas terapias, né, que são voltadas para famílias, mas a gente não vai prolongar muito, né? Fica pro próximo. Deixa o pessoal acompanhar o próximo episódio, que é sobre esse tema. É interessante também destacar, Mariana, essa questão, né, dos indícios, quando a pessoa começa a apresentar problemas que falou de família, muitas vezes a família não percebe, que é essa questão do isolamento, de não aceitar ir para terapia, eu tô bem, eu não vou, né, que você destacou. Nesse tipo de tratamento, é passado medicamento, passa com o psiquiatra também, como que é? Pronto, a terapia comportamental dialética, para vários profissionais podem fazer a formação, profissionais da área da saúde. Se entende que quando o profissional, por exemplo, o psiquiatra, tem a formação ou tem um conhecimento sobre a DBT,
nós percebemos que há uma melhora efetiva do quadro clínico do paciente. Então, o psicólogo não pode fazer, né, receita de medicação, então é o psiquiatra que faz essa condução. Então, tem algumas medicações, e é claro, é avaliado cada caso, né? As medicações, existem muitas dificuldades ainda em relação à aceitação da medicação, né? E as pessoas precisam compreender, eu costumo dizer para os pacientes assim, quando você está com dor de cabeça muito forte, você vai lá e não toma um remédio para dor de cabeça, e você não toma tranquilamente, sem tabu nenhum, não é normal você estar com dor de cabeça e você toma um remédio para dor de cabeça? E aí, se você está em sofrimento, uma depressão grave, e você tem conhecimento de uma medicação que consegue ajudar você a melhorar esse quadro clínico, por que não utilizar de uma forma que seja saudável para você, com um psiquiatra que possa fazer esse auxílio, te nortear, né? É difícil quando a gente toma de uma forma assim que não é apropriada. Muitas vezes faz piorar o quadro clínico quando você não tem uma adequação correta da medicação, né? Então, assim, o psiquiatra, ele ajuda bastante. Geralmente, porque existe também o psicólogo que trabalha com a DBT dentro dos hospitais, principalmente os hospitais psiquiátricos. Então, ali a gente é necessário que tenha uma equipe multidisciplinar. Então, o enfermeiro precisa ter conhecimento sobre a DBT, o nutricionista precisa ter conhecimento sobre DBT. Inclusive, agora eu tenho pessoas que fazem parte do treino de habilidades em DBT, que são nutricionistas e querem aprender tanto para usar em relação a seu cuidado mesmo, mas para também utilizar com os pacientes, né? Porque são pessoas que são muitas vezes invalidadas no ato da consulta ali, né? Por conta desses mitos em relação a essas dificuldades. Mariana, teria algo mais que você deseja acrescentar? Bom, fica à vontade. A terapia comportamental-dialética, ela é muito nova ainda no Brasil. Ela é um tratamento ouro, né, principalmente para casos de suicídio e transtornos de personalidade borderline. Por que a gente fala de tratamento ouro? É que evidências científicas mostram que as pessoas que passaram pelo tratamento nessa terapia tiveram uma melhora, né, a longo prazo, a médio prazo. E então é algo que é novo. Aqui no Piauí, até o momento, conheço poucas pessoas que trabalham, né? Eu acredito que eu seja uma das que trabalham com formato mais... Mariana, só te interrompendo um pouquinho. Explica pro pessoal o que seria o transtorno borderline. Pronto. Bom, o transtorno de personalidade borderline são pessoas que têm alta sensibilidade emocional. Sentem demais, muito mais do que as outras pessoas. Então, a raiva vem intensamente, a tristeza vem intensamente. E não é o que se difere do transtorno de personalidade borderline e bipolaridade. A bipolaridade, nós temos ciclos de mudanças de humor, de alteração de humor. A pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela, por situações que acontecem no dia a dia, elas vão do 8 a 80 muito rápido e tem muita dificuldade de voltar para o limiar, de voltar para aquela emoção, a linha base emocional, né, de voltar para aquilo, vamos dizer, naturalidade ali. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar, porque são impulsivas, né? E elas precisam de a sensação de vazio é muito grande, né? Então, o que eu escuto bastante dos pacientes quando digo, Mariana, é um vazio que eu não consigo explicar. Eu tenho tudo na minha vida, mas eu não consigo explicar por que eu sinto isso, né? E, geralmente, nós conseguimos identificar pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas passam ao longo da vida por muitas situações onde elas tentaram suicídio ou têm comportamentos que são vamos dizer, comportamentos problemas, né? Se colocar em risco. Então, a gente consegue diferenciar. Hoje, nós já conseguimos identificar em alguns adolescentes com mais facilidade, mas precisamos atribuir, que é um cuidado que a gente precisa ter,
porque vem chegando muitos adolescentes já com diagnóstico para mim. E a gente precisa compreender que ao período da adolescência, as pessoas têm mais os adolescentes são mais impulsivos. Então, quanto mais cedo começar o acompanhamento psicológico, melhor para ele em relação à fase adulta. Então, acho que eu consegui mostrar um pouquinho. Geralmente, as pessoas costumam falar que são pessoas manipuladoras, mas muito pelo contrário, porque ela não sabe usar outra maneira de se comunicar que não seja por aqueles comportamentos de risco. E é por isso que é importante a terapia. Bom, e para quem está acompanhando, né, como é que podem, se quiser um atendimento com você, né? Gente, super recomendo aqui. Vou até mudar o meu agora. Como é que eles fazem? Bom, você pode buscar também através do meu Instagram, né, @psicóloga Mariana Nascimento. E eu também posso fazer aqui a propaganda da clínica. Sim, pode ficar à vontade. Eu atendo na Dialogar, nós ficamos ali no bairro Jockey e vai ser um prazer tirar dúvidas das pessoas também. E no meu Instagram eu sempre estou falando lá sobre o transtorno em si e a terapia comportamental dialética. Mariana, muito obrigado por ter participado aqui. Um assunto muito importante, né, que às vezes passa até despercebido, né, pelas pessoas. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do podcast Papo Aberto. Porém, você confere esse e outros lá no Spotify, Papo Aberto TD, e também através da TV Teresina Diário no www.teresinadiario.com. Continua com a gente, acompanhe aí as nossas redes sociais através do Instagram, @portal Teresina Diário _ e até mais, né, Mariana? Obrigada. Tchau, pessoal.